Com certeza você já ouviu falar de Bitcoin. É uma criptomoeda, a mais famosa, mais conhecida, a mais aceita no mercado, inclusive com o maior valor, né? Porém, o Bitcoin é só uma dentre todo um universo de criptomoedas que você pode negociar. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, nosso espaço para a gente conversar sobre economia. Meu nome é Maicon e neste vídeo nós vamos conversar sobre as criptomoedas. Mas afinal, o que é uma criptomoeda? Criptomoeda é uma moeda digital, assim como as outras que nós utilizamos no nosso dia a dia, o real, o euro, o dólar, que podem ser usados para fazer compras, né? Eu quero comprar algum objeto, algum produto. Eu posso fazer essa compra através dessas moedas, dependendo, né, se o local que você está comprando aceita aquela moeda, mas muita gente utiliza para fazer especulação, né, para comprar barato, para vender caro, para ganhar sobre essa diferença. E como que funciona? Afinal, não tem uma moeda palpável que você vai pegar em sua mão, apesar de nós termos, né, moedas de brinquedo ali que representam o Bitcoin. Ali as pessoas às vezes acham que é o Bitcoin, não é, né? Não tem como. Bitcoin aqui na data que a gente está gravando aqui, está na faixa de 515 mil reais. Você compra aquela moedinha por 20, 30 reais ali no mercadinho aí, ela só representa, né, aquela moeda. Ela não tem o valor que o Bitcoin tem. Mas como que funciona? Por ser um ativo não palpável, muita gente desconfia, não entende como que funciona. Então, funciona da seguinte forma. Há um banco de dados chamado de blockchain, né, que é onde as transferências dessas moedas ficam registradas. Então, se você tem uma carteira onde você, né, a carteira digital, né, não física, carteira digital, onde você armazena essas suas moedas, fica lá registrado nesse blockchain, tá? Nesse registro dessas transações, dessas movimentações dessa moeda, na sua carteira está registrada a quantidade de moedas que você tem. Então, quando você transfere essa moeda para uma outra pessoa, dentro dessa blockchain registra essa transação, sai da sua carteira, daquele amontoado de moedas lá que é seu, e sai a quantidade, você está transferindo para a pessoa que está recebendo a transação. Então, fica registrado dessa forma, ok? Não há uma transação efetiva que você vê, né, saindo uma moeda da sua mão, indo para da outra pessoa, como acontece nas transações do nosso dia a dia, mas dentro desse blockchain, de onde ficam registradas essas transações, acontece essa transferência digital. Inclusive, né, geralmente é cobrado uma taxa ali, né, representativa, né, o valor não é tão grande, mas é simbólico, vamos dizer assim. Sai uma quantidade, é cobrada essa taxa de transação, né, fee, né, o gas, né, algumas pessoas costumam dizer, é a taxa, o valor pago para se concretizar essa transação, tá? Então, funciona dessa forma. Você tem ali dentro desse registro a quantidade de moedas que é sua, e quando você transfere para outra pessoa, dentro desse banco de dados dessa moeda, fica registrado que saiu a moeda da sua posse e foi para a posse da pessoa que você transferiu. Então, tudo fica registrado nesse blockchain. É uma estrutura segura, né? Eu vou invadir esse banco de dados e vou colocar um zero a mais na quantidade de moedas que eu tenho lá para aumentar a quantidade de moedas que eu tenho em posse e eu conseguir ficar mais rico dessa forma. É bem difícil. Eu nunca ouvi falar de alguém que tenha conseguido fazer algo assim, burlando dessa forma, né, o sistema das criptomoedas. É um sistema bem seguro ali, né? E hoje em dia cresce cada vez mais a confiabilidade, o pessoal vem conhecendo mais as criptomoedas e vem depositando mais confiança. Inclusive, nós temos países, tá, que utilizam o Bitcoin como a moeda corrente, ou seja, a moeda utilizada nas transações do dia a dia. Nós temos o El Salvador, né? Então, são países que já passam a utilizar, vendo uma possibilidade de essa ser sim a moeda para um futuro.
Nós temos aí outras moedas que não têm, logicamente, aquela credibilidade que o Bitcoin passa, mas também podem ser utilizadas. Temos categorias, inclusive. Tem o Bitcoin, que tem ali a categoria própria, por ser a moeda mais valiosa, mais confiável, ser a primeira que alavancou, né, esse mercado. Nós temos as altcoins, que são moedas, vamos dizer assim, alternativas, que também têm um bom valor de mercado, passam uma certa confiabilidade, mas não chegam ao nível do Bitcoin. Tem o Ethereum, tem a BNB, né, moeda lá da Binance, né, que é a maior corretora do mundo para negociações de criptomoedas. Nós temos também as shitcoins, né, que são moedas que não têm tanta confiabilidade, mas estão disponíveis ali para quem quiser arriscar no mercado, né, por serem moedas mais baratas, vamos dizer assim. É mais acessível se você quer comprar um grande volume. Nós vamos até falar sobre isso aí em sequência. Às vezes o valor não é tanto o nosso foco para quem quer especular, né? É bom sempre fazer a chamada aí para o nosso vídeo que a gente fala sobre investimento e especulação, você entender o que é um especulador. Geralmente, o mercado de criptomoedas é bem interessante para quem está interessado em especular, tá? Ganhar sobre a variação do preço daquele ativo que você está negociando, tá? Então, as shitcoins são moedas que oscilam muito o preço, que o pessoal compra com expectativa, não vai variar muito o preço mesmo, vai cair, pode ser que eu me assuste com isso, mas pode subir um bom valor ali. Então, são moedas que estão disponíveis para negociação também, mas não tem aquela credibilidade, nem a que as altcoins oferecem. Nós temos as meme coins, que são moedas que são feitas meio que na brincadeira. Logicamente, ela tem um grande potencial ali, né? Quem lança uma moeda e ela cai nas graças do povo ali, ela vende bastante, a pessoa que criou a moeda consegue levantar um bom dinheiro. Porém, essas moedas, elas não têm ali um objetivo necessariamente de ser usadas para negociação do nosso dia a dia. Elas são criptoativos, simplesmente, que a pessoa compra, achei interessante a ideia, a pessoa compra para participar daquilo, mas elas não carregam valor, principalmente por muito tempo. As três categorias anteriores, elas são caracterizadas por ter ali, né, uma certa manutenção dos valores ao longo do tempo, né, apesar de algumas ser mais confiáveis do que outras, né. As meme coins, elas, geralmente, qual que é o comportamento delas? Elas são lançadas, o valor vai lá em cima, o pessoal comprando, né, muito, gostei da ideia, achei engraçado, vou comprar, quero participar. Chegou a um pico lá, o pessoal satura e fala, não, cansei, começa a vender. Às vezes já conseguiu ali o lucro que esperava, né, comprei ali a 10 centavos, chegou a R$2. Então, consegui ali 20 vezes o valor que eu investi inicialmente, já vou vender, tá? Mas aí comecei a não conseguir vender, né? Aí o que você faz? Vai colocar preços menores até conseguir vender. Então elas têm muito essa característica, essas meme coins, tá? Moedas de brincadeira, se a pessoa compra, o valor vai subir muito e logo vai cair e vai ou estagna ou a moeda acaba, né? Então são ativos que a pessoa pode esperar que vai durar muito pouco na mão dele. Se conseguir agir no momento certo no mercado, conseguir ter um valor ali, um lucro, mas geralmente se a pessoa segura por mais tempo vai acabar tendo aquele dissolvido em sua mão. Então é a característica do meme coin. O meme coin não dura muito tempo, funciona quase como uma pirâmide, né? Porque a pessoa lança, ela só ganha com as pessoas que entram fazem com que o valor suba, né, dessa moeda, o valor sobe pela grande quantidade de pessoas que compraram aquela moeda, aí você começa a vender e quem está entrando está pagando para que as pessoas que saíram primeiro tenham lucro e quem está entrando por último vai acabar amargando prejuízo. Acontece muito nesse mercado. Inclusive, destacar que se você quer entrar nesse mercado, busque estudar, busque saber o histórico da moeda que você está negociando, para saber se você está entrando num negócio seguro ou não. Para você desenvolver também aquele calo, né, de investidor que a gente tem que ter, para saber como lidar com as situações adversas do seu investimento. Pode ter um momento que você aporte um certo valor ali em algum investimento e de repente aquilo começa a dar errado, você começa a ficar desesperado. Nos mercados de investimento, principalmente quando você está interessado em fazer especulação, ou seja, movimentações mais rápidas, né, gerando valor mais rápido, lucro mais rápido ali, ou prejuízo, né,
a pessoa tem que saber filtrar melhor as informações para que não fique desesperada e não tome decisões precipitadas ou fique ali assustada e acabe, né, tendo ansiedade e tudo isso. Então, é muito importante que você pegue e estude sobre o mercado que você está interessado em entrar, principalmente ali o mercado de criptoativos. É bem interessante, né, a história aí do Bitcoin. Começou lá por volta de 2010, né, até antes um pouco que é isso. Começou valendo muito pouco. Começou a se ventilar, falar muito. Sempre escutava falar Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. A gente tinha pouco conhecimento na época sobre o assunto. Então começou bem barato. Eu sempre conto a história de um campeonato de videogame em que, sei lá, o primeiro colocado ganhava $200, o segundo 150, o terceiro 100, o quarto colocado $50 de premiação, e do quinto ao oitavo cada um recebia, né, 25 bitcoins. Mas na época o Bitcoin valia muito pouco. Mas se trouxesse a valores de hoje, seria muito melhor estar em quinto e oitavo lugar desse campeonato. Então, assim, começou-se com uma aposta muito grande, né? Fala-se muito aí sobre o Satoshi, né? Que dizem ser o criador, é um alter ego que foi criado para esconder a verdadeira identidade do criador do Bitcoin. Nunca apareceu, vez ou outra aparece alguém falando que é o Satoshi, mas nunca foi nada confirmado sobre a autenticidade da identidade deste criador do Bitcoin. Esse mercado, para quem gosta de investimento, tem opções também. Tem opções. Você pode, por exemplo, ter uma quantidade de criptomoedas, você pode comprar, pode depositar, deixando à disposição para as pessoas fazerem, né, empréstimos, negociações ali mais rápidas. E esse depósito ele te rende, né, assim como funciona com a poupança e algumas aplicações que a gente faz, ela te rende um retorno ali pelo tempo que você deixou o valor depositado para poder ser negociado por outras pessoas. Então, essa é uma forma que você pode utilizar como se fosse um investimento. Você deixa depositado para te render alguma coisa em criptomoedas, né? Principalmente naquela que você está deixando depositado. Pode te render valores assim, pode ser interessante para você. Mas, geralmente, as criptomoedas são mais usadas para especulação. Você compra barato, espera que aquela moeda caia no gosto das pessoas, que as pessoas comecem a negociar mais dela, haja um aumento da procura e, assim como acontece no mercado, em praticamente tudo na economia, o valor suba. Esse valor subindo, se você comprou barato, pode vender mais caro, você concretiza o lucro sobre essa transação, né? Mas pode acontecer também de você comprar e as pessoas começarem a fugir dessa moeda e você ter prejuízo. Então é um mercado muito volátil, tá? Eu acho que assim, não me vem em mente, neste momento, um mercado mais volátil do que o de criptomoedas. O valor varia muito ao longo do mesmo dia. Se você ficar atento ali o tempo todo e der sorte, né? Comprei, no momento que eu comprei, o valor começou a subir. Aí vai, não, tá bom, vou vender. No momento que você vendeu, começou a cair, você deu muita sorte, muita sorte. Você acertou os momentos certinho ali. É lucro concretizado ali, mas é muito difícil. Às vezes você compra, no momento que você comprou, começa a cair, aí depois começa a subir, opa, estou me recuperando. Aí, não, acho que já tá bom, vou vender nesse preço que eu acho que vai começar a cair. Você vende, aí aumenta muito mais. Então é um mercado, para quem gosta de fortes emoções, é bem interessante. Mas geralmente a gente não gosta, porque é dinheiro aplicado, né? Dinheiro aplicado de verdade, que a gente coloca naquilo, e o valor que está variando ali está representando, sim, recursos nossos que estão ou valorizando ou desvalorizando. Então, assim, fortes emoções, para quem gosta, é um mercado bem interessante. É importante destacar também que é uma possibilidade aí de, né, ganhos financeiros, porém, como eu sempre digo, analise bem o mercado antes de você entrar. Eu não estou recomendando nenhuma moeda em específico aqui, mas é um mercado que, se você entrar e souber atuar, você consegue ali, né, ter bons rendimentos ali, às vezes uma reserva de capital. Eu não vejo criptomoeda como construção de patrimônio, porque a não ser que você deixe depositado, o ganho que você tem ali é muito pouco. Se você deixa depositado, você tem algum ganho, mas outros investimentos geralmente trazem um ganho muito superior.
Então, geralmente, criptomoeda ela é para especulação ali, mais de curto prazo, para construção de patrimônio, ter investimentos bem melhores, tá? Mas é sim um mercado interessante, um mercado novo. Nós sempre temos inovações bancárias aí, né? Novas formas da gente negociar, novas formas da gente fazer dinheiro, né? A primeira forma de negociação que a gente teve foi o ouro. Depois houve ali os certificados de depósito, depois virou o dinheiro, aí veio o crédito, aí veio... Sempre tem novas inovações bancárias aí que possibilitam a criação de valor. E as criptomoedas, né, foram a última, a mais recente. Então, assim, é um mercado ainda que o pessoal tem uma certa desconfiança, mas para quem sabe atuar e consegue, sim, gerar algum valor. Mas, como eu disse, para quem sabe atuar. Então, se tem interesse, dá uma pesquisada. Por algum tempo esteve na moda, né, jogos, inclusive, em que você entrava, jogava ali, conforme você ia jogando, você ia ganhando as moedas do jogo e você poderia vendê-las, né, para outras pessoas que estão jogando para poder ter o seu lucro. Essas moedas eram usadas no próprio jogo, né, então quem queria ter um desempenho melhor, muitas vezes gastava dessa moeda para poder, né, gastar no próprio jogo, né, para ter um desempenho melhor, eu digo assim, às vezes ter capacidade de ganhar mais da moeda. Mas, o que acontece? Quem tem interesse em comprar essa moeda? Muitas vezes quem está entrando no jogo. Quem está entrando no jogo está entrando também com o objetivo de ganhar moedas. Conforme mais gente vai entrando, o preço sobe, porém, vão ser mais pessoas ganhando dessa moeda. O que acontece com o tempo? Vai aumentando a quantidade de moedas disponíveis para negociação. Saturando, ou seja, chegando no máximo de pessoas que vão querer entrar naquele mercado, não, agora saturou, não vai entrar mais ninguém. Vai começar a faltar gente nova para comprar dessa moeda. A moeda vai começar a ser negociada só quem está no jogo ali atualmente, e acaba que o mercado se limita e o preço da moeda acaba começando a cair ali. Então, há sim jogos que pagam em moedas, tá? Que você pode negociar com outras pessoas, mas que com o tempo costumam se saturar, né? Principalmente se o jogo ele não tem uma intenção de se reciclar, né, dar novos sentidos, dar novos usos para a moeda. Com o tempo a moeda acaba se saturando, o valor caindo e a pessoa às vezes amarga até prejuízo entrando nesse mercado, tá? Então tem sim a possibilidade da pessoa jogar esses joguinhos que tem por aí, vários, e a pessoa conseguir ganhar algum dinheiro ali, mas se a pessoa não tem para quem vender, o valor vai cair, a pessoa acaba às vezes tendo até prejuízo com isso. Tá? Então é fundamental. Eu fiquei sabendo do jogo, vou jogar. Se não for um jogo que às vezes te atrai, tá? E você entra só pensando em lucro, estude bem. Essa é a palavra de hoje. Estude bem para que você possa conhecer o que você está entrando ali e ver como que você pode se resguardar em caso de perda, e como você pode ter lucro, né? Caso você consiga ir bem naquilo ali. E é interessante. Às vezes falei das meme coins no começo. E como que funciona esse lançamento de moedas, né? Eu tenho interesse em lançar uma moeda. Então, você primeiramente, né? O que tem que ser feito primeiramente? Procurar uma rede. O que são essas redes? É onde vai ficar hospedada a moeda ali, vai registrar as transações, né? Para que possa haver a segurança de que a moeda há credibilidade. Então, essas redes são usadas, redes das próprias criptomoedas mais estáveis. Tem a Ethereum, que é uma rede bem confiável, tem a da Polygon, né, que a moeda é a Matic. Então, as pessoas procuram, né, a Solana, procuram uma dessas redes, registra a moeda, paga o valor para ter ali, né, acesso a essa rede, para registrar as transações, lança a moeda e todas as transações dessa moeda ficam registradas nessa rede em que ela foi registrada. Então, tem assim um gasto para a pessoa que quer lançar uma moeda, se ela consegue embarcar, consegue ter as pessoas que dão credibilidade, que têm interesse em comprar, a pessoa consegue ali um bom valor. Pode ter o caso também da pessoa lançar uma moeda, né, e não ter, né, aceitabilidade no mercado, as pessoas não quererem comprar, e acaba que a pessoa tem prejuízo, pagou ali para registrar a moeda na rede, e as pessoas não compram, não dão confiança àquilo, acaba que a pessoa vai retirar o projeto de andamento
né, de circulação e acaba amargando o prejuízo. Acontece. E muito cuidado, se você vai entrar num projeto de uma moeda, às vezes um pouco mais estável, né? Nós temos casos de moedas de alta confiabilidade, tinha estabilidade de mercado, tinha confiança, passaram por um colapso e acabaram perdendo o valor muito rapidamente, né? Houve um caso há alguns anos aí de uma moeda que tinha um alto valor de mercado, teve um problema de liquidez com a moeda stablecoin. As stablecoins são moedas que o objetivo delas é manter a paridade com o dólar. Tá? Nós temos essa categoria aí também. Então, se o dólar sobe, eles jogam ou retiram recursos do mercado para que o valor daquela moeda suba e mantenha o mesmo nível do dólar. Tá? Então, essas stablecoins, geralmente elas têm uma outra moeda ligada a eles, para que possa, através dessa outra moeda, retirar ou colocar, né, recursos no mercado para manter a estabilidade que fez com o dólar. Nós tivemos uma moeda que passou, né, a stablecoin dela passou por problemas de liquidez, ou seja, o preço, a paridade do dólar não se mantinha, então começou a cair, né? O que não faz sentido. Se você quer uma moeda com o mesmo valor do dólar e de repente ela começa a valer menos que o dólar, o que acontece? As pessoas vão perder credibilidade, vão sair dela e a moeda vai acabar colapsando. Então eles tentaram socorrer essa moeda para que ela mantesse o valor do dólar, mas começaram a não conseguir. O pessoal começou a negociar ali de forma muito forte, o valor começou a cair, né? E eles lançando mais recursos no mercado para tentar segurar o valor da moeda, aí eles lançavam essa outra moeda para levantar recursos para manter lá, e o valor dessa outra moeda começou a cair. Então, o valor tinha valor lá, vamos dizer, R$400. Aí, rapidinho, foram lançando mais dessas moedas para levantar recursos para manter o valor lá da paridade com o dólar. Saiu lá de, vamos dizer assim, R$400, foi para décimos de centavos, em questão de 2, 3, 4 dias. Então, assim, a pessoa que tinha uma boa reserva nessa moeda viu seu dinheiro derreter, né? Deixou de ter valor ali. Por quê? Porque a moeda tinha um bom valor de mercado e por causa de problemas com a que estava ligada a ela, começou a derreter ali, a gente chama de derreter, né? A moeda perde valor, ela derreteu e acabou que a pessoa perdeu muito dinheiro com isso. A moeda, até essa que perdeu valor, ela até já passou por uma reciclagem, né? Ela ainda existe, mas criaram uma outra para tentar resgatar o valor e mesmo assim o valor está longe de chegar ao que já foi. Então tem essa possibilidade também. Como eu disse e volto a dizer, é um mercado muito instável, varia muito ao longo do dia, pode ser que você compre hoje e caia ali 10, 15, 20% de um dia para o outro, mas pode também ter uma oportunidade que vai subir muito também, tá? Se você tem interesse em negociar essa moeda, mais uma vez, estude, tente entender melhor esse mercado, procure, né, uma corretora confiável, porque infelizmente neste mercado nós temos muitos casos de tentativas de golpes. Então sempre procure, não, aquela está oferecendo uma condição melhor, está oferecendo quase que um milagre. Desconfie, tá? Desconfie. É investimento, a gente sempre tem que procurar entender de onde que está saindo aquele lucro que está sendo prometido. Se você não consegue enxergar de onde está saindo o dinheiro que vai pagar para você estar movimentando, negociando ali, provavelmente é uma pirâmide, que você vai ganhar das novas pessoas que vão entrar. Se você está entrando tarde, você vai ter prejuízo. Então sempre busque saber, busque entender, busque referências de onde você está colocando seu dinheiro. Então nós temos aí corretoras muito, né, famosas, que passam bastante confiança. Dê preferência a essas, para que você não tenha risco de perder seu dinheiro. Nós tivemos corretoras que abriram, começaram a negociar várias moedas, com o tempo eles encerram suas atividades, somem no mapa e levam o dinheiro de quem deixou o valor depositado lá, acreditando na credibilidade da empresa. Então busque sempre ali empresas que te passam mais credibilidade para que você não tenha risco de ter o seu dinheiro sequestrado, né? E possa perder ali valores de talvez economias que você fez para o seu futuro ou para algum investimento que você pensa em fazer. Então sempre busque referências, coloque seu dinheiro em corretoras que passem mais confiança. E como que funciona essa questão da negociação? Você coloca uma ordem, então que eu quero comprar uma fração lá de Bitcoin.
Então você escolhe a quantidade de dinheiro, né, real, deposita na corretora. Lá na corretora, então, você vai ter o seu dinheiro representado lá em reais, por exemplo, e você pode, então, negociar. Eu quero comprar R$200 de uma certa criptomoeda. Então, eles deixam a ordem lá, R$200 e quanto você quer comprar. Quando aparecer alguém com interesse inverso ao seu, né? Eu quero vender essa criptomoeda por tanto dinheiro, por exemplo, quero vender essa criptomoeda por R$200, opa, bateu aqui o interesse dos dois. Então, a transação já é automática. O dinheiro vem para cá, a criptomoeda vem para cá. Então, essa transação é feita automática. Logicamente, você pode fazer também, né, as suas próprias negociações. Eu conheço alguém que tem a criptomoeda, eu quero comprar dele. Pode acontecer. Aí, nesse caso, você vai ter a sua moeda depositada, você vai só transferir para essa pessoa. Mas se você vai utilizar uma corretora, por exemplo, essa transação, você só lança lá quanto você quer negociar, o valor que você quer, a quantidade, e quando aparecer alguém com interesse complementar ao seu, né, que quer justamente o que você está oferecendo, essa negociação vai ser feita automaticamente ali, a corretora cobra uma comissão ali, o valor às vezes é bem pequeno, né, não vai pesar tanto ali na negociação, e acaba sendo bem interessante, tá? E fica depositado ali dentro da corretora. Muita gente às vezes tem medo, né, de deixar o dinheiro dentro da corretora, justamente por medo dessa corretora encerrar suas atividades e levar o seu dinheiro embora, e utilizam carteiras, né, às vezes um pendrive ali, transfere suas moedas para aquele pendrive. Tem algumas carteiras que são próprias para isso, né, que conseguem passar mais segurança para quem está deixando o dinheiro naquilo ali, suas criptomoedas. Então, assim, depende ali do seu nível de confiança. Eu confio na corretora que eu tô. Embora muita gente aconselhe não deixar, se você tem confiança, tá ok. Então, como eu disse, muita gente prefere utilizar uma carteira própria para isso. Carteira que tem ali toda uma criptografia, que protege, né, de invasões de hackers, né? Hackers. E estão ali tentando roubar recursos financeiros das pessoas. Infelizmente, é algo que acontece com certa frequência, tá? Nesse mercado, pessoas tentando invadir para tentar pegar o dinheiro, mas acaba que acontece em todos os setores. Todos os setores sempre tem alguém tentando, de alguma forma, ganhar vantagem em cima de quem não conhece bem o mercado, o funcionamento dele. Então, mais uma vez, palavra da ordem: estude, tente entender o mercado que você está interessado em entrar, para que você consiga atuar ali com segurança. Então, se você tinha interesse em conhecer um pouco mais, é um vídeo mais introdutório, é um assunto assim que tem profundidade, né? Nós temos aí, por exemplo, criptomoedas de projetos. O objetivo é levantar recursos para fazer um certo investimento. Há um tempo atrás eu vou falar de um projeto que era tipo uma incubadora de ideias. Então a pessoa comprava uma criptomoeda e esse recurso que era levantado pela venda dela era usado para financiar projetos reais. E esses projetos reais eram ligados àquela criptomoeda. Então, se aquele projeto fosse bom, rendesse, né, fosse ali bem aceito, era um lançamento de um novo produto, o produto vendeu muito, então alavancaria o valor daquela criptomoeda, quem tinha a posse dela ganharia. Então, assim, sempre tem projetos ligados nesse sentido, tá? Cada uma tem uma abordagem um pouco diferente da outra. Então, se você tem interesse em começar a aplicar recursos, né, para alguma certa moeda, busque saber mais sobre ela para que você possa então ter mais confiança e ter mais segurança na sua alocação de recursos, né? Eu não estou recomendando nenhuma moeda em específico, aqui não é uma dica de investimento, mas se você tem interesse em atuar nesse mercado, é interessante, mas se você tem interesse, busque estudar para conhecer um pouco melhor o mercado das criptomoedas. Bom, se você achou interessante esse assunto, essa conversa que a gente teve aqui, deixa uma curtida aí, ajuda muito o nosso trabalho, não custa nada para você, né? Deixe seu comentário, o que você achou do vídeo, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários para que a gente possa dar uma olhada e te responder sempre que possível, tá? Se for algo que pode ser respondido nos próprios comentários, a gente responde nos comentários mesmo, mas se for algo um pouco mais complexo, a gente grava um vídeo para falar sobre o assunto de uma forma um pouco mais aprofundada. Compartilhe também com alguém que você acha que vai achar interessante
essa nossa conversa e se inscreve para que você possa continuar recebendo os nossos vídeos sempre que postados, para que a gente possa continuar essa nossa conversa, porque a gente ainda tem muito para conversar. Até a próxima e eu espero por você.